pessoal, agora a gente vai voltar aqui com a nossa entrevistada maravilhosa, como eu falei. Ela saiu do Brasil, de Curitiba, com muita coragem, só com coragem mesmo, e teve uma trajetória incrível, porque ela passou por muitos percalços, muitos obstáculos para conseguir chegar no objetivo dela de migrar para Nova Zelândia. E o que ela resolveu fazer? Ela escreveu um livro sobre isso para compartilhar com as pessoas, para as pessoas inspirar as outras pessoas, como transformar ansiedade, porque ela também sofreu com depressão, com ansiedade, depressão não, ansiedade, desculpa, ansiedade e também com síndrome de pânico, e ela transformou tudo isso, toda essa superação num livro. Com vocês hoje, Luciana Correia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Dave. Boa tarde, comunidade brasileira aqui em Auckland. Prazerzão estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, do meu livro e poder estar aqui pertinho, né? Enfim, é tanta coisa para falar. Que bom, né? Por isso que você escreveu um livro, né, Lu? Porque a sua história é de filme. É uma jornada, né? Eu acho que todo imigrante, como imigrante, algumas histórias são mais fáceis, outras histórias são com percalços um pouco diferentes, mas tudo é válido no final, né? Tudo vira uma trajetória de muito aprendizado, muito autoconhecimento, Ainda mais a sua, que eu tô tão ansiosa para as pessoas escutarem, né? Então vamos por parte, Lu. Primeiro, como eu disse, obrigada por ter reservado um espaço para vir até aqui. Ainda bem que deu tudo certo. Obrigada pelo convite. Tô muito contente. E vamos lá, quem era a Luciana no Brasil? A Luciana no Brasil era, como eu dizia, assim, começo falando no livro, eu tinha vários rótulos sociais, assim, né? A gente é mãe, eu era filha, eu era moradora do 201, eu pertencia ao grupo de mídia, eu era publicitária, sempre trabalhei em agências de publicidade, veículos de comunicação em Curitiba. Na rádio. Em rádio. Gente, ela trabalhou na rádio, tem que vir me ajudar, Lu. Com certeza. Vem me ajudar. Eu tô, assim, super feliz em estar de volta no estúdio e como é bom. Ai, que gostoso, que né? delícia, muito bom. Ao vivo aqui é maior pressão. Ao vivo, rádio é isso, né? Rádio assim, é mágico, porque assim, hoje em dia a gente consegue ver, né, por vlogs e tudo, filmagem, mas tem muita da imaginação, tem muito da música, a gente consegue fazer outras coisas. O mundo de mágico de Oz, por detrás. Totalmente, a gente viaja no rádio, então eu sou apaixonada por esse veículo de comunicação. Eu trabalhei em TV também, mas eu acho que o rádio pra mim sempre foi minha paixão. Ai, que legal! Então você tem que vir trabalhar comigo. Depois a gente conversa sobre isso. Vamos conversar, porque caiu a ideia. Isso. E então eu era essa pessoa muito envolvida com a publicidade, workaholic. Quantas horas você trabalhava ao dia? Assim, eu tinha hora para chegar, mas não tinha hora para sair do trabalho. Então, eu chegava por volta de 8h30, 9h da manhã e isso ia, assim, né? Ia até... Isso é quite normal, isso é mais ou menos que normal, isso é normalizado na cultura latina, né? Outros países também, é meio que normalizado, tipo... Você não ter horário para sair do trabalho. E quando eu cheguei aqui, desculpa ficar te interrompendo, tá? Claro. Quando eu cheguei aqui, eu vi a diferença do horário, todo mundo vai embora para casa. Eu achava aquilo tão estranho, sendo que o estranho é ao contrário. Porque as pessoas têm família, as pessoas precisam ter qualidade de vida. E a Nova Zelândia, alguns locais, a maioria tem essa regra de você tem filho, você tem que sair, você tem que ir embora. Sim, exatamente. No Brasil é uma concorrência muito grande, né? A gente tem a nossa performance, ela é a todo tempo acessada. Pressão. A gente tem muita pressão, muita competitividade.
Então, você tem que sempre mostrar o seu melhor, oferecer mais do que você pode. Então, essas longas horas, muitas vezes, eram para isso, assim, era para você se provar ali dentro, né? E o que se torna, assim, sufocante no final, né? Então, eu tive um burnout, né, por Quantos culpa anos você disso. tinha quando você teve esse burnout? Eu tinha 27 anos, 28 Super anos. Super jovem. Uma jovem. pessoa que era umas pessoas de 27 anos aqui estão curtindo a vida. E você já estava tendo um Exatamente. burnout. E lá era essa pressão, né? Assim, você acabou de a sua universidade, você tem que fazer uma pós-graduação, você tem Ah, que, sabe, é muita pressão. Então, eu tava muito bem na minha carreira profissional também, já consolidada, trabalhando há 10 anos no mercado, e comecei a sentir muito fora de realidade, assim. Eu falei, mas é essa a vida, sabe? ir para Ir para casa, casa, trabalho. trabalho, não ter tempo de nada, o tempo que você tem é o tempo de você descansar e de repente já começa aquela roleta russa de novo. Uma O di- rotina maçante. Você sentia Totalmente, isso. E é totalmente. interessante você falar isso porque, fazendo um adendo aqui, que quem trabalha com comunicação, como eu, estou começando agora, né? Por isso que às vezes vocês vão escutar alguns errinhos aí. Porque eu tô fazendo ao vivo também. É bem cansativo. Você o tempo todo tá pensando, usando. Claro, todas as profissões você usa muito cérebro, óbvio. Mas essa de comunicação, é de muita estratégia, de muito. Sempre tá pensando no futuro, o que vai acontecer, como eu posso. Nossa, gente, E mudando, tudo mudando muito. E, assim, há muito 10 anos rápido. atrás, né, a gente fala dos meios de comunicação, claro, tinha os tradicionais, mas a gente estava começando, né, com as redes sociais. Então, a gente já estava imigrando para esse lado Ah, da internet muito forte, né? Então, essa integração do rádio com a rede social, então, e com a TV e tudo junto, todo esse muita coisa. audiovisual grande. Então, você tinha que estar à frente das tendências, assim, que mudavam a todo momento, né? Então, sempre novas É. tecnologias. E eu acho que aquilo, para mim, foi um pouco sufocante. E eu senti fisicamente, assim. Foi quando eu comecei a ter muita ansiedade, de querer entregar, de querer... Querer fazer mesmo. E você era redatora, era isso? Eu comecei como redatora. Certo? Comecei como redatora, passei alguns anos e mudei para o planejamento e depois estratégias de marketing e acabei como coordenadora de marketing de Você, rádio. por isso, você burnout, você coordenava uma equipe Sim, com 27 anos, com gente. 27 anos. E o que era maravilhoso, só que era muita pressão também, assim, e eu queria construir meus sonhos, né? Eu sentia um laque, assim, muito Claro. grande de uma falta ali. Falasse, tudo bem, meu lado profissional, mas e o que mais? E o que Você sentia mais? aquele vazio, digamos, eu não sei, Muito. mais ou menos. E aí foi que Foi. começou os sintomas Físicos, né? físicos e Físicos. mentais. Sim, né? Eu tive uma crise de pânico. Eu achei sabe, eu achei que eu tava doente. Eu fui procurar vários médicos especialistas, assim, né, para entender o que estava acontecendo Claro. comigo e minha saúde estava perfeita e realmente, assim, eu estava tendo uma crise de ansiedade. E o único remédio para isso era cuidar da, Qualidade da de vida. qualidade de vida, e foi quando eu comecei a me indagar o que eu estava fazendo na minha vida, como eu poderia melhorar e que espaços eu poderia abrir. E daí, quando a gente começa a buscar, né, as coisas vêm ao nosso encontro. Então, a ideia de viajar veio muito à minha cabeça, como um pouco de fuga, assim, mas um pouco de precisar desse espaço para Que poder interessante. se curar e tal. E daí eu comecei a pensar para onde ir, né? E a gente começa aquela busca ali, né? De como fazer, A como sua própria ir. trajetória, nesse caso que eu entendi, você precisou chegar ao extremo, porque Sim, olha como nós, às vezes, não sabemos nem o que nós sentimos. Porque você precisou chegar ao extremo de dor física, de problemas, sintomas no corpo, na mente, para poder buscar uma ajuda e tentar reescrever a própria história, né? exatamente, porque a gente sempre fica naquela, né? Mais um dia.
não, vai passar. Deixa eu ser uma forte, fase. deixa eu ser forte, né? Isso é Sabe, normal. essa normal vai passar, ou tantas outras desculpas que a gente acaba inventando e não... Negligenciando a si Totalmente. mesmo, né? Totalmente, né? Então, assim, o corpo, ele fala. carrega isso, ele fala e ele gritou comigo. Falou, não, para, agora você realmente precisa tomar Um break. tomar um break ou, né, recalcular a rota. E foi aí que eu decidi viajar. E a Nova Zelândia não foi o meu primeiro destino, assim, opção de destino. Eu tinha o Canadá como goal e eu tive meu visto negado. Infelizmente. Infelizmente, foi negado e eu comecei a decidir por outros lugares e veio a Nova Zelândia. E a Nova Zelândia eu já conhecia de filme, já conhecia do Senhor dos Anéis, né? Aquela coisa. Aquelas paisagens maravilhosas. Maravilhosas. Eu falei, gente, é um país pequeno, vamos lá, vai ser tranquilo, vai ser... parece mais seguro, ainda mais para uma mulher, né? Viajando sozinha e sem falar inglês nenhum, então... Nossa, o Senhor dos Anéis, ele colocou a ANZ no mapa, né? Porque até então, todo mundo queria ir para o Canadá, para os Estados Unidos ou para a Austrália. Mas depois desse filme, Senhor dos Anéis, os Hobbitons também... que eu até esqueci. É do Senhor dos Anéis, os Hobbitons, gente. Colocou muito a Nova Zelândia no mapa, né? Colocou. E realmente, gente, é jus. O que você vê no filme é jus ao que você chega aqui, que você vê com seus olhos. O país, né? Pra quem não conhece... Pra quem não conhece, é justamente isso, assim. É deslumbrante, né? É deslumbrante. Eu acho que... E eu descobri isso no primeiro mês, quando mudei pra cá, assim, sabe? Você ficou apaixonada. Eu fiquei apaixonada. Eu desembarquei em Auckland... Era fevereiro e também, né, com aquele estudando, né, com visto de estudante, querendo... Tudo muito novo. Você era tipo, vou explorar tudo. Quero tudo. Daí, o primeiro mês, eu já fui fazer o Tongariro Crossing, né? Eu não acredito. Que corajosa! Falei, gente, falei, que lugar é esse? Eu tô... Explica, o Tongariro Crossing... Ai, me desculpa. O Tongariro Crossing são 3 horas de caminhada, só pra vocês entenderem. Pra ir e pra voltar, não é? São 9 horas. Não. Pra mim foram 9 horas. Na primeira semana que ela chegou, eu fui pro forró, ela foi pro Tongariro Crossing. Porque foi uma vontade, assim, incrível de conhecer um lugar do filme, né? Aonde é isso, né? Que lugares que né, são Sim. tão longe, assim, da minha realidade, né? De Curitiba e, enfim. E o Tongariro foi, assim, minha primeira experiência e foi onde eu decidi, durante aqueles 9 horas de caminhada, que eu ia realmente uma peregrinação, né? A Nova Zelândia ia ser minha casa, foi ali que eu decidi. Você se identificou com o local. E outra coisa legal que foi que você não desistiu no primeiro obstáculo. O visto do Canadá foi negado, mas em nenhum momento você falou, não é pra mim. Você continuou. Isso eu achei bonito, sabe? Porque, assim, que nãos, né? Assim, a gente recebe vários nãos na vida, né? Mas, assim, quais... para mim, eu respeito, mas eu também acredito que existem outras possibilidades, assim, de sim, sabe? Uma porta se fecha, uma janela se abre. Então, era essa a ideia, assim. E quais os desafios que você enfrentou chegando aqui na Nova Zelândia? Eu acho que a língua foi o principal, né? Sem saber inglês, não te dá oportunidade de trabalho, então, enfim, mas não foi uma barreira, sabe? Eu acho que eu queria aprender, talvez os vistos também foram outra barreira também, né? Como que você chegou com visto de estudante? Aí você ficou com quanto tempo com visto de estudante? Eu cheguei com visto de turista primeiro. De turista? Apliquei para visto de estudante, daí eu fiquei com visto de estudante por 6 meses, daí eu achei um outro curso, depois que eu terminei o curso de inglês, eu fiz um curso de business. De business, que dava para você ficar 2 anos no país, né? Mais ou menos. Isso, daí você também podia aplicar para um visto de trabalho, depois aberto, assim. Isso. E eu fiz isso. Terminei o curso, apliquei para um visto de trabalho aberto e procurando trabalho na área. E você achando um trabalho
você poderia aplicar para Certo. residência logo depois. Ah. E eu acabei achando esse trabalho e faltando 2 meses para aplicar para residência, a imigração mudou as regras. E eu tive que Que me mudar. maravilha! São, Maravilhoso. como é que é? Surpresas Sabe assim, immigration. você tá chegando assim, Sim, você tá no quase topo do alcançando. Tongariro, você tá quase alcançando. A Assim. imigração te dá uma rasteira e fala, não, desce. E daí você escorrega. E daí eu tive que me mudar de Auckland, porque em outras cidades da Nova Zelândia eu te dava mais pontuação para essa residência. E eu Olha a acabei... peregrinação desse visto, gente, só pra entender. A gente fala da imigração, a gente não tá falando mal, a gente tá falando que as regras, elas estão mudando rapidamente, você tem que se adequar, ou seja, ela tinha um planejamento, desculpa te cortar, Claro, ela tinha um planejamento, né, todo na cabeça dela, como todos os imigrantes, eu vou por esse caminho, aí chega lá na metade do caminho, imagina, a imigração muda a regra, você tá com aquele recurso de dinheiro, pouco recurso de dinheiro, porque é muito caro para ficar aqui. A pessoa tá trabalhando naquilo, tá focado, de repente muda. Por isso que eu falo, ser imigrante não é brinquedo não, você tem que se adaptar muito. é muita readaptação, é muita mudança, assim. E com isso, eu tive que, né, me mudar de cidade, acabei indo parar em Napier. Por causa das regras da imigração. Exatamente. Só que no meio disso tem uma transformação, né, pessoal, que não é só burocrática e financeira, assim, pra gente. A gente também tem os nossos sonhos, né, as nossas vontades Você é um ser humano por detrás de tudo. E você foi pra Napier porque, gente, só pra vocês entenderem, Napier daria mais pontuação pra ela pegar a tão sonhada residência dela, que ela tava lutando, né? E ela lutou pela residência de uma tal forma que ela teve que parar lá em Napier para pegar mais pontuação, porque são números, para quem não sabe, para quem não é daqui da Nova Zelândia, não entende. Não sei se acho que ainda é assim, eu não sei mais, mas é por pontuação. Então, ela ficando em Auckland, ela não ia alcançar essa pontuação. Aí, o que ela fez? Ela se adaptou de novo. Foi para Napier, né? Sim, sim. E daí, com isso, me daria essa possibilidade de aplicar de novo. E foi ótimo, né? Cheguei lá, me adaptei também, assim, sem conhecer ninguém, uma cidade nova, uma cidade menor, assim, bem diferente de Auckland. Sim. Poucos habitantes, todo habitantes, mundo conhece todo mundo. Exatamente. E de repente, eu tive essa oportunidade de aplicar para minha residência novamente. A primeira aplicação foi negada. Foi negada. Foi negada. Eu não sabia direito o que eu estava fazendo tudo Você sozinha. fez por você mesmo? Fui eu mesma, Tá. assim. E, enfim, foi negada e por erro meu, assim, né? E, enfim, deveria ter pesquisado um pouco mais. Mas tudo bem, apliquei novamente e daí foi processada. Começou o processo da sonhada residência e o Covid apareceu. Quantos obstáculos Foram. ela teve? Se vamos começar a pensar, ela estava com depressão, desculpa, não sei por que eu falo isso, é ansiedade, síndrome do pânico, veio pra cá com visto de turista, teve o visto antes teve o visto do Canadá negado, teve o visto de residência da Nova Zelândia negado, aplicou a segunda vez, teve que mudar de cidade. E falando nisso, nessa trajetória toda, o que você já trabalhou aqui? Porque também você teve que se readaptar em novos trabalhos, porque você era publicitária, trabalhava em escritório, você tinha todo um status, né? A gente tem um status, um nome no nosso país, querendo ou não. E você aqui, do que você trabalhou aqui? Olha, eu comecei... meu primeiro trabalho foi como assistente de cozinha. Então, eu lavava o prato, Nossa. cortava todos os legumes e, né, toda a preparação, assim, para o chefe poder cozinhar. E fiquei nesse café por um tempo, dali eu virei barista. E depois comecei a trabalhar em café e daí comecei a gerenciar café. E depois comecei a gerenciar restaurantes também. E depois disso, esse foi o meu caminho para a residência. Né? Olha, escuta isso, não é fácil não. Uma pessoa trabalha, né, tem sua profissão e ela tem que se refazer.
e encontrar trabalhos diferentes. Diferente. Porque nós chamamos isso de subemprego no Brasil e aqui não é subemprego. Aqui é um Um trabalho. trabalho normal, e eu acho que era isso, assim, que me motivou também, assim, porque eu tava explorando outras ideias, assim, de identidade minha, assim, de Você queria trabalho. explorar coisas novas. Eu queria, mas ao mesmo tempo aconteceu de ser dessa maneira, né? Então, às vezes as coisas acontecem, né? Você estava aberta também, né? Também, com certeza, mas ao mesmo tempo eu falei, não, quantas coisas eu tô aprendendo aqui nesse café ou nesse restaurante? Outras facetas que você não sabe. É muito louco ser imigrante, porque você chega aqui, eu lembro que eu cuidava de cachorro, de criança. Eu era babá, de repente eu tava no dishwasher. Um dia uma amiga minha, te cortando, né? Uhum. Uma amiga minha, ela é dançarina. A Denise, ela tá no México, tem uma filha. Ela é dançarina profissional, eu não sou, eu só gosto de brincar. Aí ela falou, vai ter um show. Foi o primeiro Sudaca da Nova Zelândia. Um dos Uau. primeiros. Ela falou, você não quer dançar comigo? Aí eu pensei que a gente ia dançar ali Sim. normal. Quando eu vejo ela faz eu subir no palco, a gente Não. tem que dançar no palco. E eu falei assim, ela e um outro dançarino. Aí eu peguei e falei assim, Denise, ela falou assim, só me imita. Porque ela sabia que eu era cara de pau. Sim. Nossa, você imagina, gente, eu dancei numa festa Gente. latina para um monte de gente. Era só pra ir na festa. No Brasil, eu trabalhava num escritório, mas, tipo assim, eu gostei e eu gosto de dançar, então ela sentiu isso. Só que pra ela era tão natural que ela achou, essa doida vai aceitar. Ai, com certeza, ela já faz isso há muito tempo. Pô, sou Imagina. profissional. Gente, então é isso. Aí eu fui dançarina num palco, numa festa Olha. latina. Eu não sei, eu fiz tanta coisa pra poder sobreviver. Nós brasileiros, a gente é muito desenrolado, muito descolado, né? Eu acho que Os latinos, eu né? acho que eu acho que ela é vontade também, assim, porque pra mim eu tava viajando, eu tava conhecendo outros lados meus, assim, que eu não conhecia. Então, eu comecei a fazer yoga, daí eu comecei a fazer, eu quis surfar, falei, agora eu vou aprender a surfar. Lá em Napier. Lá em Napier, né, cidade pequena, falei, vou comprar uma prancha, vou aprender a surfar. Você sempre quis aprender a surfar? Sempre, nunca achei que eu poderia. Falei, não imagina, mas eu não sei nem nadar. Daí eu fui fazer aula de natação, daí comecei a surfar. O yoga entrou na minha vida também muito forte. E quis realizar todos os sonhos, assim, que eu poderia ter. E que o Brasil, infelizmente, nunca me deu esse espaço, porque era tão focado na minha profissão, que eu não tinha espaço para realizar outros sonhos, sabe? Você nem sabia quem você era. Não. Eu tenho essa sensação de que no Brasil eu não tinha espaço. Não tô falando que a culpa é o Brasil, não é isso. É da realidade que eu vim, né? Também, Talvez eu seja culpada também de não ter tentado no Brasil ser alguém diferente pelo comodismo. Entende? Zona de conforto, né? A zona de conforto foi minha, não é culpa do país. Mas eu tenho essa sensação que eu morava em São Paulo, é a mesma coisa, acho que você morava na capital, e a gente tem que lutar muito pela sobrevivência, tudo muito caro. E eu só trabalhava 14, 15 horas, e meu ex-namorado trabalhava 16, 18 horas. Então, a gente só trabalhava pra pagar as contas, sabe? Exatamente. Pra assumir aquela qualidade, aquele status, padrão de vida. Completamente. Não, exatamente. Era essa a grande... Eu me vi, assim, exatamente como você tá falando, trabalhando 12 horas por dia, num relacionamento também, que a outra pessoa trabalhava também 16 horas por dia, a gente mal se comunicava e tinha tempo pra estar junto e qual o propósito de tudo isso? Eu não tive tempo para fazer meus hobbies, eu tinha que pensar no trabalho, era uma pós-graduação, era um curso, era uma especialização e aquilo, né, te deixa numa zona de conforto, você que não tem nada de confortável, né? Eu acho que só tem uma rotina mesmo disfarçada. Você sentia que estava perdendo, você como exploradora, você gosta de conhecer coisas novas, você estava perdendo outras coisas da vida, que você nem sabia o que era, né? Eu nem sabia o que era, assim. E nisso, comecei a meditação aqui. Então, assim, é uma série de coisas que às vezes a gente se coloca nessa rotina doida que não sobra espaço pra gente conhecer outros lados nossos, né? Se reinventar, Se sabe? reinventar. Falando de reinvenção, então você foi para Napier, aplicou a segunda vez a sua residência. Nesse processo você aprendeu o surf, o yoga, fez novas amizades, aprendeu a ficar na solitude,
Porque aqui na Nova Zelândia a gente aprende muito a ficar na solitude. E nem todas as pessoas se sentem confortáveis na solitude, tudo bem, cada um tem o seu jeitão, né? Sim. E aqui na Nova Zelândia eu aprendi muito a ficar sozinha, sabe? Sim. E eu ia te comentar como chegou a ideia. Gente, ela escreveu um livro, me conta essa ideia, como surgiu. E nesse processo, desculpa, de você escrever o livro, óbvio, como ficou a sua ansiedade, sua síndrome do pânico? Ela desapareceu, assim, ela desapareceu quando eu vim pra cá simplesmente sumiu, assim. Eu estava tão ocupada preenchendo um vazio, talvez, que eu sentia, assim, comigo mesma, assim, sabe? Abrindo espaços, assim, para que eu possa me descobrir em outras maneiras, que essa ansiedade simplesmente desapareceu, porque eu tinha tantas outras coisas para inundar eu mesma né, de mim mesma, assim. Então, foi uma enxurrada, assim, de conhecimento próprio, Que sabe? linda! Ela tá com o olhinho cheio de lágrimas. Ai, que coisa mais linda! Dá a mão aqui. Muito bom de lembrar, justamente agora, assim, né? O Next Page, ele nasceu de uma ideia justamente de poder entender qual é o ponto de inflexão na vida, assim, para essas mudanças, né? De decisão, de vida, de tudo, e pequenas, grandes. O impulso da mudança. O impulso da mudança. Porque umas pessoas querem, mas elas não têm, elas não conseguem. Qual é a dica que você dá para essas pessoas que querem, tipo assim, tá nesses problemas de ansiedade, infelizmente, que a sociedade tá passando, síndrome do pânico? Na sua visão, o que essas pessoas podem fazer para dar aquele impulso para conseguir sair desse, né? Eu acho assim, a gente, como ser humano, né, o que a vida quer é que a gente esteja feliz, a gente esteja bem, esteja próspero. Então, quando a gente não está feliz, tem que mudar. Alguma coisa tem que se mudar. Tem que se perguntar. Terapia ajuda, meditação ajuda. Tem várias ferramentas aí que nos ajudam hoje em dia a nos pertencer novamente, né? Para mim, foram várias, assim, né? Foram várias e dentro delas a Conta escrita. pra gente, conta! A escrita sempre esteve comigo desde pequena, como profissão também, e voltou na forma de me expressar no meio dessas mudanças todas, assim. Então, eu comecei, o Next Page nasceu de um blog de pesquisa, para saber o que levava as pessoas a mudar. E, de repente, eu me vi escrevendo sobre mim mesma. Eu falei, não, esse projeto é sobre a minha própria mudança. Sua trajetória, uma filósofa da vida você é. Para entender, né, o que está acontecendo, como que a gente, né, eu quero escrever sobre isso. Muitas sensações, muitas emoções, muito aprendizado meu. E o Next Page nasceu disso. A escrita ajuda, eu acho que qualquer forma de arte também ajuda. Eu voltei a pintar depois de muito tempo. Quando a gente abre espaço, né, dentro, assim, quando a gente tira a preocupação, quando a gente abre espaço para que a vida nos preencha, assim, com outras coisas, assim. Então, a arte veio, assim, inundando o meu ser, como, sabe, e hoje em dia é o que me move, Que é te como eu me expressa. expresso, e é como eu posso me entender, assim. Lu, me fala. Gente, eu li esse livro, mas a gente vai aprofundando o livro conforme vamos conversando. É um livro muito lindo de autoconhecimento, de se reinventar, de mergulhar na consciência, porque é importante você. Uma pessoa. Nossa, seu livro é muito. Além de ser leve, ele é rico, né, na leitura, porque tem várias referências de filósofos, né? E tudo mais, artista, etc. Ela é um mix, essa mulher. Ela faz tudo, ela surfa, né? Tudo. Nisso, no seu livro, me fala do que... Eu já falei um pouco do livro, mas fala mais, assim, do que é esse livro. Surgiu desse blog de pesquisa e o que é o livro. O que esse livro representa para você? Qual o conteúdo dele para quem está escutando e onde encontrá-lo? Tá. Para mim, o que ele representa é justamente assim como a gente consegue navegar diante das mudanças da vida inesperadas e muitas vezes que a gente opta por mudar também, né? A gente tem essas duas opções aí
das mudanças que acontecem, que são inevitáveis, né? Eu acho que a única certeza que a gente tem é da impermanência, é da constante movimento, e que a gente, mesmo parado, a gente está se movendo, Tá se mesmo sem movendo. saber. Então, eu acho que navegar e achar beleza dentro dessa da impermanência é incrível. Você troca a sua ansiedade por curiosidade, você aprende a enxergar os seus medos. Abraçá-los, você fala muito sobre isso no seu livro, sobre abraçar um medo, ser amigo do medo. Gente, eu achei tão bonito isso, eu falei assim, nossa, como assim? Tem tantas coisas que você fala no seu livro que eu falo, nossa, que interessante, né? Porque foi uma jornada, assim, de navegar, assim, durante essas incertezas e comigo mesma, sabe? E me olhar e falar, nossa, veio o medo, sabe? E eu falo sobre ele, como eu sentei com ele para um café, sabe? Tem sobre ouvir a intuição também, sabe? Nossa intuição, ela fala muito o tempo todo, mas como que a gente ouve? Se a gente não silencia. Se a gente não silencia, se a gente não ouve o nosso corpo, né? A intuição, ela fala muito com a gente, muito sutilmente. Também, claro, eu faço uma brincadeira no livro, assim, sobre os terminais que a gente vai passando, assim, durante essa viagem, né? Porque a vida é uma viagem. Então, a gente passa pelo terminal do medo, desembarca ali na intuição. E tem uma transformação no final, assim. O mais importante, a mensagem que eu quero passar no livro, é que todo dia existe uma possibilidade da gente criar algo novo. Sim. E co-criar com a vida também, sabe? É difícil emigrar, a gente passa por processos felizes, tristes. Essa é a vida, né? É desafiador ser humano. Muito. É muito desafiador. Muito, mas ao mesmo tempo é belo, sabe? E a partir desse momento que você consegue a navegar dessa forma, sendo uma observadora, deixando as emoções passarem por você, ao invés de você ser as emoções e se permitir na vida também, assim, sabe? A explorar, a mudar, a querer expandir, transcender, o que seja, assim. Transcender. Através da consciência que você fala do seu livro, que ela teve vários desafios, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso, assim, mais do que uma dica de como imigrar ou algo assim, é uma ideia de o que a gente sente durante tudo isso, sabe? Um turbilhão de emoções. Exatamente. E você fala mais de emoções no seu livro, de amizade que você foi fazendo ao longo do caminho. Todos, né? São professores na nossa vida, todos são muito bem-vindos, assim, são professores, sabe? Ninguém passa na nossa vida em vão. Nada acontece em vão, você não tá aqui em vão, né? Nada. E a gente, é justamente sobre isso, assim, né? Se a gente muda o nosso olhar, a nossa perspectiva, nossa, é lindo, sabe? Um leque infinito de opções. Totalmente. E nuances de cores. Lu, me diz uma coisa, no final, as pessoas devem estar curiosas. Sua residência foi aprovada na segunda vez? Foi aprovada. Que ano que foi aprovado? Depois de quantos anos que você estava aqui na Nova Zelândia? Depois de 9 anos, ela foi aprovada, logo após o Covid. Ela enfrentou o Covid também? Foi. Ciclones, furacões, tongarinos, etc. Foi uma loucura, né? E Napier, logo, né, teve ciclone, teve tudo. Ciclone. Não, terremotos, né? Maremoto. Terremotos, que é isso? Meu Deus. Ela saiu, assim, foi logo depois do Covid, e saiu a residência. E deu um alívio, assim, Eu vi no livro que você deu um grito. Gente, ela deu um grito. Conta tão você. Grande. Assim, eu Conta morava você. em Napier, assim, a minha vizinha, uma outra vez eu tinha gritado, porque eu vi um ratinho, assim, sabe? Eu vi um ratinho, eu falei, meu Deus, um rato. Eu dei um grito, ela veio, eu falei, não, eu sou um rato. Daí, enfim, damos jeito no rato. Daí, a outra vez, eu dei um grito também, ela saiu correndo, falou assim, outro. Eu falei, não, minha residência saiu! Ai, gente, que alívio! Eu tava com champanhe na geladeira, a gente estourou. Ai, que legal! Foi ótimo. E, sabe, foi um sonho.
e ao mesmo tempo incrível, né? A partir do momento que a gente realiza um sonho, com uma utopia, sabe? A gente já abre outras oportunidades para outros sonhos também acontecerem. Sim, sim. Parabéns pela resiliência, pela fortaleza e pela paciência, porque a vida do imigrante é feita de paciência. Você persistiu e persistência. Você persistiu porque 9 anos lutando por uma residência, né? Passando por vários tipos de trabalho diferentes. Mas, igual você falou, não foi só uma coisa negativa. Você quis transformar. Esse livro foi para também mostrar coisas positivas, né? Da sua trajetória para essa residência. Porque é sobre isso, né? A gente também tem que saber navegar e ver as possibilidades dentro de cada situação que a gente está vivendo, assim, né? De aprendizado, de crescimento, de expansão mesmo, Claro. Porque é sobre isso, sabe? Imigrar, a gente sabe que tem que ter muita resiliência, sabe? Muita. E 9 anos não é brinquedo, não. Não, mas 9 anos, conseguiu, 9 parabéns, anos. Você lutou. Então, escuta isso, ela teve um visto do Canadá negado, depois ela teve um visto de residência negado, e o segundo visto da residência da Nova Zelândia foi aprovado. Nossa! Foi aprovado. E depois vem aquela, né, stepzinho. E agora, faz um mês, eu consegui a minha cidadania. Ela conseguiu a cidadania! Tem que estourar um champanhe aqui, pá! Não, essa foi muito bem celebrada também, assim, porque ali foi, eu acho que para imigrante a gente é o top, é o topo do... É o topo do Tongariro. Do Tongariro, exatamente. E assim, você olha para trás e durante a cerimônia também, eu olhei todas aquelas carinhas, assim, sabe? E que não escreveram livro, mas estavam ali também. Quantas histórias, né? Quantas histórias. E cada pessoa que passava, eu aplaudia, porque... A gente sabe que não é fácil. Não é fácil e é tão lindo também, sabe? Não tinha uma pessoa, sabe? Tava um clima de festa, um clima de celebração. Que gostoso, Lu! Porque foi isso, assim, né? Que vitória sua, né? Porque você era o seu sonho e você lutou muito por isso. Era um dos meus sonhos, assim. Então, Sim. eu acho que cada um tem o seu sonho em particular, assim. Mas... eu conto isso, é uma trajetória. O livro, ele tá aí disponível nas plataformas, tá na Amazon, tá disponível no formato digital, no Kindle, que dá para todo mundo baixar também. E eu aprovei ontem a versão impressa. Você que eu ia falar, a versão impressa para sentir aquele cheirinho de papel. Como faz? Onde compramos? Então, ó, quem quiser comprar aí, tem no Kindle disponível no Amazon, isso, né? Tá no Amazon. O Next Page, please. Next Page, please. Por Luciana Correia. Vai achar. E também a versão impressa, ela vai estar disponível semana que vem já. Eu tô só esperando ele chegar para mim essa semana. Tem que passar nos comércios dos brasileiros pedindo para ver se eles deixam você deixar no display lá para vender. Verdade. Nunca se sabe, né? Estamos abertos aí, sim, comércios brasileiros. Vamos ajudar. E é isso, mas é a maneira mais fácil de achar, ou se não, dá para me seguir no Instagram também, @nextpageplease. E dá uma olhadinha, assim, eu sinto muito feliz, assim. Realizada com esse livro. Muito feliz, é um ciclo, assim, também, né? Tipo, eu tá lançando ele agora, e tudo tá acontecendo, poder estar divulgando também um pouco da minha história. Exatamente. Que possa servir de inspiração para as outras pessoas também, que buscam ou que estão aí tentando... né, dar um primeiro passo, ou virar a página, ou tomando uma decisão aí de mudança, que queira se entender um pouquinho mais, assim, como navegar, ou que passo tomar em seguida. Por onde começar, e você realmente, o seu livro é muito gostoso de ler. Eu li, gente, em 2 dias. Eu fiquei lendo, e eu adorei, porque ele é leve, mas também é rico de informação. E fala coisas que talvez nós, pela rotina do dia a dia, não observamos. E você, com o seu olhar mais atento, pode demonstrar isso pra gente. E nos dá como
como tips, como dicas, né? Assim, da sua visão de como talvez nós poderíamos sair da nossa rotina, assim, o tempo todo, né? Você mostra como mergulhar mais na sua consciência e como conseguir ter esse impulso de mudança, né? A mudança, a mudança, ela chega no momento que a gente tá aberto para ela, assim, também, sabe? Eu acho que, e quando a vida nos pede essa mudança, assim, ela começa a se mostrar de jeitos, assim, sabe? Às vezes é um não que a gente toma. Vários Vários nãos! nãos. Nossa, eu recebi tanto não aqui também para começar aqui nessa rádio. Eu falei assim, gente, eu trabalho comunitário, mas é assim. É assim, É e é assim. uma oportunidade, sabe? Eu acho que é isso, assim, mesmo não, ele te abre uma outra porta para um outro lugar, sabe? Ele te redireciona para um outro movimento, onde você talvez esteja, vai estar mais alinhado ali para o seu processo, para tua expansão, Para te né? dar uma resiliência também, né? Para ser aquele Completamente. motor de mudança. E por que o nome Next Page, Please? Por que o nome desse livro? Ah, sim, eu tava andando, eu morava em Itacapuna, aqui em Auckland, e eu tava andando, encontrando uma amiga minha para um café, e a gente parou na frente de um bookstore, assim, né, uma loja de livros, e ela olhou para mim e falou assim, eu acho que você deveria voltar a escrever. Eu falei, ela falou assim, você devia voltar a escrever, e a gente olhou pro lado, e o nome do bookshop era Next Page, Please. Ah, foi assim Foi era para assim, ser. era pra ser, então, e eu falei, então vou voltar a escrever, vou abrir um blog, fazer um blog chamado Next Page Please e Ah, você falar tem o sobre a mudança. blog. Tenho um blog, ele também tá no Medium, que é uma plataforma de textos, né? A sua maioria é só textos, então eu comecei lá. E a partir dali, essa série de textos, assim, eu falei, não, vou conseguir compilar ele num livro e se tornou o E Next daí que Page. vem a inspiração, tá vendo? O que eu acho interessante isso. Todas as pessoas que eu conheço que fazem projetos, que têm projetos, muitas das vezes elas não começaram com esse projeto. Sim, Elas começaram com algo menor que foi expandindo. Então, eu sempre falo, no meu caso, você tá protelando algo, não tem problema. Comece do pouco. E desse pouco, parece que o universo vai abrindo as portas para você. vai. Então, se você esperar o dia perfeito para começar um blog, para você imigrar, para você casar, ter um filho, esse dia nunca Nunca vai vai chegar. chegar. Completamente, assim, isso que eu senti também, sabe? Você nunca vai estar preparado o suficiente, Nunca. você nunca, porque é um processo, sabe? A gente está num processo de evolução na vida, sabe? Como ser humano. Então, assim, a gente não tá perfeito, a gente está se desenvolvendo. Então, erros vão ser Sim. cometidos, sabe? Pedir Tentativas, ajuda também. ajudas, Né? nossa, Ser a humilde, falar, eu não sei gente. fazer rádio, me ajuda. Totalmente, sabe? Quanta coisa vem, sabe? Quanta coisa vem. Eu acho que também a gente não faz nada sozinho, Não, né? A nossa, definitivamente não. somos seres sociáveis, então assim, a gente precisa do outro para nos entender também, para nos ver como espelhos, né? Para Isso, entender para nós mesmos, para melhorar. melhorar. E eu, pelo que eu observei também, assim, eu fiquei muito interessada em várias coisas. Por exemplo, que a sua ansiedade e a síndrome do pânico sumiu. Que eu Sim, fiquei, tipo assim, voltando ao assunto que você claro. tava falando, Aham. eu até esqueci de comentar, gente. É incrível, né? Então você acha que faltava aquele seu olhar curioso, aquela menina que talvez você se perdeu lá atrás e você abraçou a sua menina, eu não sei. Foi, eu acho que essa ânsia da gente prosperar na vida e a Não gente tava não combinando com estava mais você. combinando. Eu acho que, claro, é importante, vem em Claro, paralelo, cada um tem um sonho cada um tem também, um né? sonho, temos momentos, mas a gente não pode se sufocar somente através, né?
E eu acho que, para mim, assim, eu senti que faltava eu alimentar a minha criança interior também. Sim, né? com a arte, com a Com a arte, com a escrita, escrita, conectada com a com a natureza. natureza, com o surf, com o esporte, né? Você também faz capoeira, que eu sei. Sim, Ai, não. Ai, gente, sim, foi um sonho de criança. Só falta tocar um instrumento. Tô aprendendo. Não, pelo amor de Deus. Aí, gente, é muita coisa numa pessoa só. Tamo aí. Mas essas vertentes, né, que a gente tem, eu acho que é isso, assim, a gente tem que se explorar cada pedacinho, né, estamos vivos e para isso, E você sabe? ainda continua com a capoeira. Olha, o pessoal da capoeira, eu apareço Manda um sempre. olá aí pro seu mestre. É mestre que fala? Desculpa. Abadá, capoeira. Um o abração Abadá. pro Leandro, que corre aí com esse projeto maravilhoso. É comunitário, não é o Abadá? Eles estão lá toda segunda e quinta-feira divulgando. Divulga, pode divulgar. Pode divulgar. Coisas boas têm que ser faladas. Tem as aulas de capoeira, né, para quem quiser ir lá. Eu apareço de vez em quando, mas eu amo todos de paixão. São pessoas incríveis, é uma comunidade linda também para os brasileiros que queiram. Tem outro grupo de capoeira também, mas esse é o que eu frequento. E indico a Abadá Capoeira, confere lá no Instagram também. Você quer deixar o seu Instagram? A gente vai encerrando a entrevista. Você tem Bora. alguma dica para falar? Eu quero que você deixe uma dica. Uhum. Porque eu sei que você faz muita coisa, eu tô admirada com você e parabéns pela resiliência, parabéns por ter a coragem, a valentia de você se explorar, porque você sentiu que você estava perdendo a sua identidade no Brasil. Tô resumindo aqui a sua história. Veio pra cá, reeditou a sua história, reescreveu. Você teve a coragem de deixar um relacionamento, um cachorro, um apartamento, né? Então, às vezes, nós imigramos também para reescrever uma história. Essa é a realidade. E qual a dica que você deixa? E depois dessa dica, pede uma música aí. Olha a responsabilidade, Lu. Muita, né? Deixa uma dica aí para os imigrantes, o que você tem para falar. O microfone tá aberto. Eu acho que a gente abriu o programa hoje com uma música do Gilberto Gil, né? Andar com Fé. E eu acho que é sobre isso, sabe? A gente tem que caminhar e o caminho ele vai se abrindo. A gente nunca vai estar pronto, ou a gente nunca vai estar 100% perfeito. A gente está evoluindo, a gente está se expandindo. E a minha dica é vá com medo. Vá com medo, mas... eu queria agradecer tudo que você falou, que você é uma inspiração e que a gente não pode ter medo, a gente tem que ir com medo mesmo, sabe? E isso daí, pra mim, ficou, assim, marcado no seu livro, principalmente pela sua resiliência. Pessoal, nós estamos buscando aqui a música, vai dar certo, Vai é rolar, tudo ao vai vivo, a gente tá aprendendo. Pode ser essa daqui, então, ó. Eu vou tocar a música da Marisa Monte, ao vivo mesmo, gente. Essa é a... Deixa eu ver aqui. Ai, gente, que engraçado! A música não tá entrando. A gente vai ter... Tá rolando. Tá rolando a música Não, aqui? Quase. Essa daqui, Calma, é legal? Você gosta dessa música dela? Pode ser também, cara. Eu quero que os convidados peçam as músicas aqui, porque eu acho que fica mais inspirador. Obrigada, Kiora, everyone. Até a próxima! Valeu, gente! Kiora!